Hoje nós vamos discutir aqui o que realmente ocasionou a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas falam que foi o livre mercado, foi a falta de regulamentação no setor bancário que causou a crise, mas não foi nada disso. Não foi nada disso. Pelo contrário, o que causou a crise de 2008 foi a intervenção do governo no sistema financeiro e no sistema bancário, particularmente direcionado para o setor imobiliário. Eu vou falar aqui, tentar dar uma resumida de como que o governo causou essa crise de 2008. Então, a crise de 2008 ela começou bem antes, lá atrás, a partir da década de 90. Mas a gente pode observar que o preço dos imóveis nos Estados Unidos ele disparou logo após a desvinculação do dólar com o ouro, porque antes o dólar poderia ser convertido em ouro. E a partir de 1970 ele foi desvinculado. Ou seja, não era mais preciso ter uma base de ouro para que houvesse dólares. Então o dólar se desprendeu e começou a ser imprimido de uma maneira alucinante pelos Estados Unidos. A base monetária começou a ser ampliada. E então começou a haver uma disparada de preços já após esse desvinculamento do dólar. Então esse dólar continuou subindo, a bolha imobiliária começou, só que a partir da década de 90, ela realmente começou a se expandir de forma acelerada a partir do governo Bill Clinton. Porque o Bill Clinton começou a implementar programas sociais para pessoas de baixa renda, conceder empréstimos baratos para pessoas de baixa renda que tinham condição duvidosa de pagar, e ele forçou isso de várias maneiras. É mais ou menos como se fosse Minha Casa Minha Vida, só que lá em proporções muito maiores, né? Porque a economia dos Estados Unidos ela é muito maior do que a brasileira e também tem influência no mundo todo, né? Investidores do mundo todo investem no mercado, então isso é também outro fator que levou a crise a ser gigantesca. Então as grandes responsáveis pela crise são duas empresas privadas, mas que são apadrinhadas pelo governo, inclusive foram estatizadas após a crise, que é a Fannie e Freddie Mac. A função dessas empresas justamente é oferecer o poder para que os bancos concedessem empréstimos para pessoas que não tinham condição de pagar. Como que elas faziam isso? O banco ia lá conceder um empréstimo para uma pessoa sem analisar nenhum critério, sem saber se ela tem histórico no banco, se ela é boa pagadora, se ela tem qual a renda dela mensal, nada disso. Isso é imposto pelo governo para que o governo emprestasse, fizesse forçadamente esses empréstimos, forçou os bancos a emprestar dinheiro. E o banco, uma vez emprestando, tinha um problema, porque ele criava um ativo, mas ele criava também um passivo. Quando você faz um empréstimo, né, quando o banco faz um empréstimo, ele cria um ativo, que é o empréstimo, mas ele cria também um passivo, que é o valor que está com aquela pessoa que foi emprestado. Então, devido à regulamentação tanto do Banco Central quanto do Banco da Basileia, o número desses ativos ele só pode crescer até um certo limite em relação ao patrimônio líquido do banco. É aí que entra em cena essas duas empresas que eu falei. Elas pegavam e compravam esses ativos do banco a um valor maior do que o banco tinha emprestado. Uma vez que o banco vendia esses títulos, então esses ativos saíam dos balanços do banco, então eles estavam livres para fazer novos empréstimos. Então esse ciclo ele passou a se autoalimentar durante muitos anos, se autoalimentar e crescer, porque era sempre assim, o banco concedia empréstimo, a Fannie e Freddie Mac ia lá e comprava. Então fazia esse ciclo. Então não parou de crescer os empréstimos e começou a se formar uma bolha no mercado imobiliário. Graças à intervenção do governo, que obrigou os bancos a emprestar crédito para pessoas que não tinham condição de pagar. E graças a essas duas empresas que sempre compravam os empréstimos do banco, essas empresas que eram totalmente apadrinhadas do governo, compravam esses empréstimos para liberar os bancos para fazer novos empréstimos. Só que existe um problema. A Fannie e Freddie, essas duas empresas, só continuariam tendo fluxo de caixa enquanto os tomadores do empréstimo originalmente concedido pelos bancos continuassem pagando as suas hipotecas. No momento que elas pararem de pagar as hipotecas, então o valor desses títulos iria a zero e o fluxo de caixa também iria a zero. Então nós vemos que através da regulamentação governamental, todo o crédito da economia foi direcionado praticamente artificialmente para o setor imobiliário, que estava crescendo e valorizando muito nessa época, graças à bolha. Então a Fannie e Freddie, elas tinham um amparo do governo. O que isso quer dizer? Que se algo desse errado e os tomadores de empréstimo não pagassem, o governo federal garantia o pagamento desses títulos. Então isso atraiu muitos investidores que compraram esses títulos dessas duas empresas apadrinhadas do governo, investidores
diversos ao redor do mundo. Só para você ter uma ideia da dimensão dessas empresas, em 2008, quando o governo efetivamente estatizou essas empresas, no auge da bolha, essas empresas eram responsáveis por metade das hipotecas do país e quase 75% de novos empréstimos imobiliários concedidos, para você ter uma dimensão do tamanho dessas empresas e da importância delas no mercado na época. O Community Reinvestment Act, que foi lançado em 1970 por Jimmy Carter e foi retomado a pleno vapor por Bill Clinton em 1990. E essa lei, ela fala que os bancos, para realizarem fusões e abrirem novas filiais, eles teriam que emprestar por uma quantidade determinada pelo governo para pessoas de baixa renda, então forçando os bancos a emprestar dinheiro para pessoas que não tinham condições de arcar com as hipotecas. Com todo esse fluxo de recursos direcionado para o mercado imobiliário, óbvio que os preços começaram a subir, sempre subiam, então começou a atrair muitos investidores que viam aquela subida de preços e enxergavam no mercado uma excelente oportunidade, porque poderiam pegar empréstimos sem critério algum, rapidamente, fácil, para o setor imobiliário adquirir um empréstimo, comprava uma casa, fazia uma pequena reforma e já revendia poucos meses depois num valor bem mais alto do que ele havia adquirido. Então esse crescimento do mercado imobiliário passou a atrair muitos investidores para esse setor. O investimento no mercado imobiliário passou a ser um investimento altamente rentável e lucrativo e de ganho certo. Além disso, as agências de classificação de risco entraram na jogada, concedendo uma classificação a Fitch, Standard & Poor's e a agência Moody's, passaram a conceder o risco nível A para todos, ou seja, o menor risco possível. E essa classificação de risco foi o que atraiu muito mais investidores para esse setor. Quando houve o estouro da bolha das empresas de tecnologia, então o governo americano, temendo a recessão, ele fez o quê? Ele pegou os juros e jogou para 1%. Na época era 6,5%, ele jogou para 1%. E, sem falar, ele começou a imprimir muito dinheiro, começou a imprimir e jogar dinheiro na economia. E essa injeção de dinheiro do governo deixou os bancos repletos de dinheiro. E os bancos, eles começaram a emprestar dinheiro para qual setor? O setor imobiliário. Então esse dinheiro injetado, ele foi todo direcionado para o setor imobiliário. Para você ter uma noção, foram injetados 3,5 trilhões de dólares. E desses 3,5 trilhões, 2 trilhões foram exclusivamente para o mercado imobiliário. Então o colapso ele começa a vir em 2004, com a economia americana já recuperada da recessão do ano de 2000. E o que aconteceu? O Banco Central ele começou a elevar as taxas de juros de novo. E começou também a diminuir o ritmo de injeção de dinheiro na economia. A taxa básica de juros passou de 1% para 5,25%. E também os juros das hipotecas aumentaram de 3,5% para 6%. Então esse aumento de juros nas taxas de hipoteca, o que acontece? As hipotecas ficam mais caras. As prestações ficam mais caras, porque muitos desses empréstimos são indexados à taxa de juros. Então com essas hipotecas mais caras, então isso aí esfriou o mercado, diminuiu a procura por imóveis, que estava em ritmo aceleradíssimo. Então aconteceu o inevitável. No final de 2006, os preços começaram a cair. Então começou a se desmoronar o castelo de cartas criado pelo governo com o direcionamento de recursos artificialmente para o setor imobiliário. Muitas pessoas pararam de pagar suas hipotecas porque os juros aumentaram tanto, a parcela ficou tão cara, a hipoteca, que não tinha mais como pagar. Então eles simplesmente pararam de pagar. Como eram pessoas de baixa renda, que tinham poucas condições, então qualquer aumento impactava fortemente na capacidade dessas pessoas pagarem essas hipotecas. Então os calotes eles dispararam em 2007. De 2005 até o final de 2008, os calotes subiram 750%. Eles passaram de 20 bilhões de dólares para mais de 170 bilhões de dólares. Então o final é história, né? Com essas pessoas que não pagando mais essas hipotecas, essas pessoas de baixa renda, do mercado subprime, então esses títulos que haviam sido comprados por investidores ao redor do mundo, eles caíram para zero, porque os bancos pararam de aferir as receitas. Com o capital afetado, então os bancos pararam de conceder novos empréstimos para esse setor, e vários bancos ao redor do mundo começaram a enfrentar problemas de liquidez, porque eles haviam comprado esses títulos lastreados em hipoteca americana, garantidos pelo governo dos Estados Unidos
e com uma avaliação de risco nível A pelas agências classificadoras de risco. Isso resultou numa falência generalizada de bancos ao redor do mundo. Então, no final das contas, o que é que o Fed fez, que é o Banco Central dos Estados Unidos? Salvou os bancos imprimindo dinheiro. Então, o que o Fed fez foi pegar esses títulos falidos dos bancos após a crise, comprar, para evitar com que alguns bancos fossem à falência, alguns preferidos pelo governo, porque muitos, como Lehman Brothers, foram à falência, um grande banco. Então ele comprou esses títulos e, com o dinheiro que ele comprou, ofereceu aos bancos que guardassem esse dinheiro no Fed, o Fed pagando 0,25% ao ano. Então é um bom negócio para os bancos, porque os Estados Unidos é a instituição mais segura do mundo para se guardar dinheiro. Então isso se tornou para os bancos, após a crise de 2008, um investimento sem risco, porque o banco concede o empréstimo novamente para o setor imobiliário, o Fed vai lá e compra esses títulos e o banco deixa armazenado esse dinheiro no Fed, rendendo juros de 0,25% ao ano. Então, o resultado dessa crise é que o governo americano conseguiu salvar alguns bancos comprando os títulos podres que levaram muitos bancos à falência, e outros bancos não foram ajudados pelo governo, como o Lehman Brothers, aí quebrou. Mas o que acontece? Isso gerou uma injeção poderosa de dinheiro na economia após a crise, uma injeção de dinheiro que só não causou uma hiperinflação até agora, porque grande parte está armazenado no próprio Fed, o Fed pagando juros aos bancos de 0,25% ao ano, certo? Então, realmente, a economia dos Estados Unidos teve uma recuperação apenas aparente, foi injetado um dinheiro muito grande na economia, que não resultou ainda numa hiperinflação por causa da intervenção do governo. Mas eu acredito que essa história ela deve mudar a qualquer momento, na hora que simplesmente os bancos resolverem retirar o seu dinheiro e jogar na economia por algum motivo. E a hiperinflação dos Estados Unidos pode gerar consequências muito mais graves para o mundo inteiro do que foi a crise de 2008. Não só bancos dos Estados Unidos faliram, mas bancos do mundo inteiro faliram e foram comprados por outros. Inclusive, nesse ano agora, 2 bancos grandes da Espanha foram à falência. Então, o mundo ainda não se recuperou dessa crise, e o que está por vir pode ser bem maior do que essa crise de 2008. Então, eu espero que esse resumo tenha ajudado você a entender um pouco melhor o que causou a crise. E se você tem algum comentário, deixe aqui abaixo. E qualquer dúvida ou sugestão também, deixe nos comentários. Um abraço e até mais.